Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Aqui estamos para mais uma videoaula de olho na matemática. Você sabe calcular as raízes de uma equação de segundo grau completa sem aplicar a fórmula resolutiva? A fórmula conhecida aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara? Não? Pois você está no lugar certo. Fica comigo que eu vou te mostrar como isso é possível. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você estamos de olho na matemática para ampliarmos os nossos conceitos, beleza? Antes de iniciarmos aqui os nossos estudos, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comente e compartilhe com seus amigos, ajude o trabalho do professor Josemir a se expandir cada vez mais. E acione o sininho para que você possa estar recebendo as notificações assim que chegar um novo vídeo. Beleza? Então, vamos para cima. Nós vamos falar da continuidade, na verdade, sobre esse tema, resolução de equação de segundo grau. Nós vamos trabalhar com as equações de segundo grau de forma completa, né? Mas nós vamos calcular as raízes dessas equações sem aplicar a forma resolutiva, né? A fórmula de Bhaskara. Nós vamos aplicar uma técnica para a gente resolver equações com mais facilidade e com mais rapidez, beleza? Então, se liga aí nas dicas. Vamos ver aqui o nosso exemplo. Então, nós vamos trabalhar equações completas, né? Equações desse tipo que apresenta os termos A, B e C, né? Aplicando o método de completar quadrado. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso daqui na prática. Nós temos aqui uma equação de segundo grau, uma equação completa, x ao quadrado aí, nós temos x ao quadrado mais 16x mais 28, tudo isso igual a zero. Nós vamos aplicar a técnica de completar quadrado para que nós possamos resolver, calcular as raízes dessa equação. Perceba que aqui o nosso primeiro membro é um trinômio, é formado pelos termos x ao quadrado, 16x e 28. Nós temos, portanto, aqui um trinômio. Só que esse trinômio, ele não é perfeito. Por quê? Como é que nós sabemos? Basta a gente olhar aqui, ó, esse carinha aqui, o terceiro termo, 28, ele não tem raiz exata. Então, se ele não tem raiz exata, então já está dizendo para nós que esse trinômio aí, ele não é um quadrado perfeito. Ele não é um trinômio quadrado perfeito. E nós temos então que organizar essa expressão transformando o primeiro membro no trinômio quadrado perfeito. E como é que nós vamos fazer isso? Aplicar essa técnica aí de completar quadrado. Então nós vamos pegar esse 28, né, e jogar ele para o segundo membro. Então vai ficar o seguinte, ó, vamos organizar a nossa expressão aqui. X ao quadrado mais 16x, tudo isso vai ser igual, esse 28, nós vamos jogar ele para o segundo membro, e ele vem para cá com sinal contrário, ó, menos 28, beleza? Agora perceba que o nosso primeiro membro, ele ficou aqui um binômio, é formado de dois termos, e a ideia é transformar isso daqui num trinômio. Então nós vamos inserir um termo aqui entre o x e o sinal de igualdade, mas isso não é um sinal qualquer, não é um número qualquer. Então, onde que nós vamos encontrar esse termo? Que termo é esse que vai entrar ali? Então, nós vamos observar aqui o nosso termo b, ó, que é 16x. Nós vamos pegar esse 16 e dividir por 2. Sempre pega o termo b e divide por 2. Então, aqui, ó, 16 dividido por 2, isso daqui vai ser igual a 8. Beleza. Vamos pegar esse 8 e elevar ao quadrado. Então, aqui vai ficar 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 16. Opa, perdão, professor. 16 não, rapaz. 64. Aqui foi só para quebrar o gelo. Então, 8 elevado ao quadrado, 64. Então, é esse camarada aqui, é esse termozinho aqui que nós vamos inserir ali no primeiro membro para fazer companhia para os dois termos que lá já está. Então, vamos inserir eles ali. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado mais 16 que já está ali, 16x,
Agora nós vamos inserir o 64. Então aqui vai ficar mais 64. Tudo isso vai ser igual. Pessoal, se nós estamos trabalhando com equações, o que a gente faz no primeiro membro, nós temos que, o que a gente insere no primeiro membro, nós temos que inserir no segundo, que é para manter o equilíbrio da equação. Então, se eu coloquei aqui o termo 64 no primeiro membro, eu vou colocar esse 64 aqui também no segundo membro. Ó. Então, bem aqui vai ficar, ó, 64 menos 28, que já está no segundo membro. Ó. Ele está bem aqui, ó. Beleza? Então, nós vamos agora efetuar essa operaçãozinha que apareceu aí, ó, 64 menos 28. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, eu vou trazer bem para aqui para cima. Vai ficar x ao quadrado mais 16x mais 64. Tudo isso vai ser igual. Agora aqui efetuando, ó, 64... Efetuando esse daqui, 64 menos 28, isso daqui vai dar 36. Então, aqui vai ficar para a gente 36. E aqui nós montamos uma nova equação, onde esse primeiro membro é uma equação equivalente a esta, a primeira, que nós estamos calculando as raízes, e que o primeiro membro dela é um trinômio quadrado perfeito. Ó, observa aqui que nós temos três termos, e esses três termos formam aqui um trinômio quadrado perfeito. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre como resolver equações quando o nosso primeiro termo é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu convido você a assistir o vídeo anterior, porque lá eu vou estar explicando como que nós resolvemos equações desse tipo. Então, aqui gerou para a gente um trinômio quadrado perfeito. E se é um trinômio quadrado perfeito, esse termo aqui do meio não interessa para nós. Podemos cortar ele. E o que sobrou? X ao quadrado e o 64 aqui no primeiro membro. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo aqui, que é x elevado ao quadrado. E vamos também tirar a raiz quadrada do 64, que é o nosso terceiro termo aqui. A raiz quadrada de x ao quadrado é quanto? Se nós observarmos aqui, o nosso índice é 2, é igual com o expoente. Vamos cortar isso daqui. E o que vai sobrar para a gente aqui é x. A raiz quadrada de 64, que é 8. E nós vamos pegar esses elementos aqui e vamos organizar dentro de um parênteses. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, abrindo parênteses, aí vou colocar x mais 8. Tudo isso elevado ao quadrado. Por que é mais? Porque o nosso primeiro sinal aqui é positivo. Ó. Se fosse menos, aí aqui seria menos. A gente pega sempre o primeiro sinal. Tudo isso daqui vai ser igual a 36, que foi o resultado que nós obtivemos aqui, ó. Beleza? Agora perceba que aqui o nosso primeiro membro, nós transformamos ele numa potenciação, ó, x mais 8 elevado ao quadrado. E agora nós vamos trabalhar com a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, não precisa colocar mais o parênteses, então aqui vai ficar x mais 8. Tudo isso daqui vai ser igual a mais ou menos, porque nós estamos trabalhando com equação em segundo grau, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Ó. Transformamos a potenciação na radiciação. Agora vamos extrair a raiz quadrada do 36. Então, que vai ficar, ó, x mais 8. Tudo isso vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Agora, ó, gerou para a gente aqui uma equaçãozinha de primeiro grau simples. Agora vamos resolver isso daqui. Vou só repetir aqui a danada aqui, ó, x mais 8 igual a mais ou menos 6. Essa expressão é que vai nos dar fundamentos para encontrar as raízes da nossa equação primeiro aqui, ó, do início. Então vamos aqui, ó, vamos fazer uma operação com o 6 positivo e uma operação com o 6 negativo. Então vamos arrochar aqui, ó. X mais 8, tudo isso igual a 6. E vou fazer uma outra operação, x mais 8, tudo isso igual a menos 6. Então, nós vamos trabalhar com o 6 positivo e com o 6 negativo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, organizando aqui, vai ficar x igual a 6. E esse 8 que está no primeiro membro vai ser jogado para o segundo, ele vem para aqui com o sinal contrário. Ó. Então, ele vem para aqui, menos 8. E aqui nós vamos ter a nossa primeira raiz, que é x1
igual a, 6 menos 8. Nós temos um número menor para tirar um maior. Quando isso acontece, o resultado é negativo. Então, eu sei que aqui vai ser negativo. Aí, vamos fazer a continha, começando aqui do 8 para o 6. A continha vamos fazer ao contrário aqui. 8 tira 6, fica 2. Portanto, 6 menos 8 é menos 2. E esse menos 2 é a nossa primeira raiz. Vamos calcular a segunda. A segunda nós vamos trabalhar aqui onde nós temos o 6 negativo. Aí vai ficar x, que vai ser igual a menos 6. Esse 8 passa para o segundo membro com o sinal contrário. Então, ele vem aqui, ele está positivo, ele vem para aqui negativo. E o resultado disso daqui vai ser o nosso x2, vai ser a nossa segunda raiz. Menos 6 com menos 8, operações que apresentam o mesmo sinal, mantém o sinal e junta os números. Tu tem 6 e junta com 8 vai ficar 14. Então, menos 6 com menos 8 é menos 14. Então, aqui é a nossa segunda raiz. Aqui estão os dois números que tornam essa equação aqui, x² mais 16x mais 28 igual a 0, que torna essa equação verdadeira. E o conjunto solução dessa equação é, portanto, conjunto solução são os números que nós encontramos, menos 14 e menos 2. Aqui está a solução dessa equação. Tá vendo como é simples resolver equações de segundo grau aplicando o método de completar quadrado? Não há necessidade de trabalhar com a forma resolutiva. É uma forma bem simples, é uma forma bem legal, beleza? Se você gostou das informações, se você gostou das dicas, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos o trabalho do professor Josão. Vamos para cima, fiquem na paz e nos veremos no próximo vídeo. Aquele abraço!